Fala pessoal, vocês são muito bem-vindos em mais este vídeo que nós estamos gravando aqui. Vídeo este que tem como objetivo poder aí trazer aí algumas dicas, algumas sugestões de como você pode estar sendo um jovem pregador nos dias que nós estamos vivendo. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar aí o sininho, deixar o seu like, que toda semana aí tem vídeos novos no canal. E esse vídeo aqui é especialmente para você que recebeu aí um convite para estar indo pregar pela primeira vez, talvez, e você aí precisa saber como se comportar, como preparar um sermão. Então aqui a gente vai trazer algumas dicas para que você não chegue lá de mãos vazias, tá bom? Então fica comigo, porque até o final desse vídeo nós aí teremos os nossos conhecimentos aprofundados na palavra do Senhor. Vamos lá? Pessoal, antes de mais nada, eu vou deixar aqui o meu Instagram aqui em cima aqui, ó. Você que sentiu o desejo no seu coração aí de nos seguir lá, vai para lá, porque lá tem muito conteúdo que eu não posto aqui no YouTube. Então, siga a gente lá também, tá bom? Gente, provavelmente vocês devem ter chegado até aqui, porque vocês viram aí na thumbnail do nosso vídeo a respeito do tema, do título desse vídeo. E qual que é? Os desafios do jovem pregador. Talvez você, assim como eu, está enfrentando hoje uma grande dificuldade. Você tem um chamado, você sente que Deus ele te vocacionou para o ministério da pregação. E até você aí andou recebendo alguns convites para estar pregando e vem aquele friozinho na barriga, não é? Vem aquela preocupação de saber, e agora, meu Deus, o que eu vou pregar? Então, na nossa caminhada, no nosso começo aí, é muito natural a gente cometer alguns equívocos, alguns erros, algumas falhas, que isso daí a gente vai aprimorando ao longo do nosso ministério, ao longo da nossa caminhada. Então, gente, eu preciso que vocês fiquem aqui até o final, porque a gente vai trazer aqui muitas dicas boas para você, como essas aqui. Eu já vou passar para vocês aqui um índice do que a gente vai falar. Olha, eu separei aqui 5 desafios que nós enfrentamos nos nossos dia a dia, tá? O primeiro desafio, nós precisamos acreditar no nosso chamado. O segundo desafio do jovem pregador é saber lidar com a sociedade moderna, essa sociedade que nós estamos vivendo. O terceiro desafio é o jovem e a universidade. O quarto desafio é entender o período da preparação. E o quinto desafio é saber como preparar um bom sermão. Então, fica comigo aqui até o final, porque nós vamos trazer lições importantíssimas para vocês. Antes de mais nada, não se esqueça de pegar aí a sua caneta, pegar o seu caderno de anotações. Tem gente que gosta de anotar no computador, não é? Eu prefiro ainda escrever, porque quando a gente está escrevendo, a gente memoriza melhor. Então, pega aí a sua caneta, pega o seu caderno de anotação, o seu computador, o que você quiser, e vamos anotar aí, porque a aula está muito boa hoje, gente. Vamos lá então? Para começar aqui, nós precisamos entender o nosso chamado. E além de entender, nós precisamos acreditar no nosso chamado. Quantos jovens existe aí nos nossos meios aí, principalmente aí na sua igreja, falando especificamente com você, que você sabe que ele tem um chamado, que ele tem uma vocação, porém, às vezes, o medo, a insegurança, a falta de sabedoria, a falta de conhecimento atrapalha o início, o pontapé inicial dessa pessoa, talvez até mesmo com você. Então, é muito importante você acreditar no seu chamado. Todavia, não basta só acreditar, basta também você entender que todo chamado, ele também precisa ser carregado de conhecimentos, de busca por aquilo que você vai fazer. Então, é muito importante a gente saber que quem nos chamou para essa obra foi o próprio Deus. E como eu estou falando aqui com jovem, é muito necessário a gente citar a primeira epístola de João, no seu capítulo 2 e no versículo 14, que diz assim, ó: Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então entendam, jovem, que quem te chamou foi o próprio Deus. Então, se você tem a convicção do seu chamado, se você tem a convicção do ministério pelo qual você foi vocacionado a realizar, você precisa entender que quem te chamou foi o próprio Deus. Porque quando nós entendemos que quem nos chamou foi Deus, todas as outras barreiras e as dificuldades que pairam na nossa frente, a gente consegue ultrapassar elas de uma forma mais tranquila. Então, por isso que eu estou falando exatamente
esse capítulo e esse versículo. Porque quando Deus ele fala que ele chama, ele se responsabiliza. Só que, além dele se responsabilizar, precisa também ter uma contrapartida nossa. Nós precisamos buscar essa sabedoria. Assim como em Provérbios diz que nós precisamos buscar a sabedoria, assim como se busca pelo ouro. E você já parou para pensar como que é um trabalho de um garimpeiro? Como que ele busca pelo ouro? É muito penoso. Assim também é a sabedoria. Nós precisamos buscar pela sabedoria, assim como o garimpeiro busca pelo ouro. Porque quando nós fazemos isso, nós conseguimos achar, nós conseguimos entender muito melhor a respeito da palavra de Deus. Então, o primeiro desafio de um jovem pregador é acreditar no seu chamado. Porque existem quantos jovens por aí que eles têm o chamado, eles foram chamados por Deus, porém eles não acreditam que eles de fato foram chamados por Deus. E vou trazer aqui alguns exemplos. Provavelmente você deve conhecer alguém que tem a vocação, que tem o chamado, que sabe que tem o dom de ser um pregador ou uma pregadora do Evangelho, e por uma palavra de um líder, ou até mesmo do dirigente da sua congregação, uma palavra errada, na hora errada e no momento errado, fez essa pessoa que tem o chamado, que tem a vocação, que tem o dom, dele desistir dos planos que Deus tem para a vida dele. Então, antes de tudo, é necessário a pessoa saber que quem chamou ela, quem chamou ele, não foi o pastor, não foi o líder, não foi nenhum obreiro da igreja, foi o próprio Deus. Então, antes de mais nada, entenda que o chamado, ele vem de Deus. Todavia, é muito importante a gente ressaltar que nós precisamos estar submetidos à autoridade dos nossos líderes espirituais. Seja o líder do seu departamento jovem, seja o seu pastor, seja o obreiro que está à frente do trabalho. Então é muito importante nós termos essa visão para compreendermos que além de que Deus tem nos chamado, nós ainda devemos satisfação às nossas autoridades espirituais, pastores, evangelistas, presbíteros ou líder do seu departamento, tá certo? Então, jovem, adolescente que está aqui ouvindo esse vídeo, vendo este vídeo agora, entenda e acredite que quem te chamou foi Deus. Então, ainda que as pessoas à sua volta não acreditem no ministério que Deus ele tem para a sua vida, seja você o próprio agenciador de acreditar naquilo que Deus tem para você. Porque se você não acreditar que Deus ele tem um plano para você, que Deus ele tem um chamado para você, ninguém mais vai acreditar. Então esteja convicto de que quem te chamou foi o próprio Deus. Ele te escolheu. Está escrito aqui na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em você aí que está me vendo agora. Então tenha essa convicção de que foi Deus que te chamou, tá certo? O segundo desafio do jovem pregador é saber lidar com a sociedade moderna e obedecer à ordem da evangelização. Como isso? A gente sabe aí os desafios que a gente enfrenta com o advento da tecnologia, com todas essas coisas, com todos esses entretenimentos ofertados para a gente, para a nossa juventude. E a gente sabe o quanto é difícil, muitas das vezes, a gente se manter firme na presença de Deus sem se deixar de se levar por essas coisas. Eu não sei se você consegue compreender a seguinte colocação, mas provavelmente você deve conhecer aí um jovem que entrou para a faculdade e nunca mais voltou na sua igreja. Talvez você deve conhecer, eu conheço também casos de adolescentes que acabaram de sair do ensino médio, entraram para a universidade, começaram a ter ali as aulas de filosofia, de sociologia e simplesmente perderam a fé no Criador, deixaram de acreditar na primazia das Escrituras Sagradas. Por que isso? Porque as pessoas que estão fora da igreja, as pessoas que são os intelectuais aí da literatura, eles têm plena convicção daquilo que eles estudaram. Então, antes da gente se aprofundar nesse tópico, vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no seu capítulo de número 16 e no versículo de número 15. Olha o que a Bíblia Sagrada diz a esse respeito. Ó. Presta atenção. Ó. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho
a toda criatura. Esse aqui é o segundo desafio do jovem pregador, é saber lidar com a sociedade moderna e obedecer à ordem da evangelização. E vejam, essa ordem aqui não foi dada por um discípulo, por um apóstolo, por ninguém. Essa ordem aqui foi dada pelo próprio Jesus. Ele disse: ide por todo mundo, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Aqui vamos abrir um parênteses e vamos trazer aqui uma reflexão. Nos tempos de Jesus, era muito comum você ver as pessoas caminhando pelas ruas e anunciando o evangelho da salvação. E por que isso? Porque era algo novo e eles tinham acabado de vivenciar todos os milagres, todas as maravilhas, todos os mistérios que Jesus realizou aqui na terra. Então a fé daquelas pessoas estava no nível mais alto possível que poderia existir. Porque Jesus disse: se creres em mim, coisas maiores do que estas farão. E eles viram ali Jesus ressuscitando mortos, eles viram Jesus curando paralítico, eles viram Jesus curando cego, eles viram Jesus fazendo o surdo ouvir. Então, os maiores milagres, os discípulos de Jesus, eles viram. E o fato deles terem presenciado isso juntamente com Jesus, fizeram com que eles saíssem por todo o mundo, por toda a Judéia, Jerusalém inteiro, apregoando o evangelho da salvação. Pois bem, isso foi nos tempos deles. Eles pregaram, estabeleceram igrejas, eles praticamente fundaram o cristianismo na época deles. Porém, os tempos passaram, nós estamos vivendo a época digital, nós estamos vivendo o período digital da sociedade. E é aí que é onde entra esse ordenamento de Jesus, falando: vão por todo mundo e preguem o evangelho a algumas pessoas? Não. Jesus é muito enfático ao dizer: e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Então Jesus está dizendo assim: vão lá e preguem a respeito do evangelho a todas as pessoas. E dessas pessoas que vocês pregarem, quem crer será salvo. Então, gente, o nosso desafio na sociedade moderna que nós estamos vivendo hoje é pregar o evangelho. E por que eu estou trazendo isso? Porque parece que o jovem, que o adolescente na escola ou na faculdade, ele se retrai muito quando o assunto é religião. E eu não tiro a razão, não. Sabe por quê? Porque por muito tempo nós fomos taxados como os religiosos, não é mesmo? Como os fanáticos, simplesmente por trazermos aí o título de crente. E isso fez com que muitas pessoas sofressem. Por exemplo, sofriam com rejeição, sofriam discriminação. Quantas vezes, quando eu era pequeno aí no colégio, via aquelas meninas que eram da igreja, iam para a escola, o cabelão longo, e as pessoas falavam: olha, ali está uma crente ali, ó. E elas ficavam envergonhadas, não por serem chamadas de crente, mas pela discriminação que sofriam. Só que a sociedade foi se modernizando, foi evoluindo, esse negócio de ser crente agora já está mais light, já está mais tranquilo. E isso foi fazendo com que a mente dos cristãos fossem abrindo de uma forma tão branda que eles começaram a achar natural esse tipo de taxação. Inclusive, existem muitas pessoas que falam assim: ah, hoje eu vou estar na igreja, mas não tem problema nenhum eu estar na faculdade amanhã e sair com os meus amigos para o barzinho e ali tomar uma bebida alcoólica, fumar um cigarro, isso não tem problema nenhum. Então, isso cabe muito bem nesse tópico que nós estamos trazendo aqui, saber lidar com a nossa sociedade. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que os tempos passaram, a sociedade mudou, a sociedade deu uma evoluída, porém, a palavra de Deus, ela continua inerrante, ela não mudou, os princípios permanecem os mesmos, as ordens de conduta ainda são as mesmas, os ordenamentos ainda são os mesmos, os preceitos são os mesmos, o Deus continua sendo o mesmo, o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia continua sendo o mesmo. E o que eu quero dizer com isso? Que apesar de a nossa sociedade ter aí evoluído, tá aí achando que precisa, como que fala? Atualizar a Bíblia, porque tá falando que os textos bíblicos são muito ultrapassados, a Bíblia Sagrada ela vem dizendo: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E qual é o evangelho? O evangelho que sofre alterações? O evangelho aí que muda de acordo com a sociedade? De maneira nenhuma. O evangelho puro, simples e verdadeiro que traz a salvação para o perdido. Então, esse segundo desafio aí da gente saber lidar com essa sociedade é a gente saber estar num local que não é o nosso local, um exemplo é a faculdade, é o ambiente de trabalho, aí você fala: mas como não é o meu local? Sim, porque a Bíblia Sagrada diz que nós somos peregrinos nessa terra.
Então, nós sabendo que somos peregrinos aqui nessa terra, nós entendemos que esses ambientes não são os nossos. Porém, nós estamos inseridos nesses ambientes para poder ser sal e luz. Então, jovem pregador, jovem pregadora que está me ouvindo, você é muito importante sim na sua faculdade. Só que lá você não tem que ser influenciado pelos seus amigos, pelos seus professores. Você está ali para influenciar, inclusive pregar o evangelho a toda criatura. E quem acreditar, bem. Quem não acreditar, infelizmente, a Bíblia Sagrada já traz ali qual é o seu tipo de posição final, que é a condenação. Então, querido jovem, querida adolescente aí que está nos ouvindo, tenha convicção. Você precisa saber lidar com a sociedade moderna e obedecer à ordem da evangelização. Tá na faculdade? Estude. Tá o teu professor ateu de filosofia falando que Deus não existe? Deixa isso de lado e no momento oportuno, se você quiser defender a sua fé, defenda com unhas e dentes. Mas pelo amor de Deus, tenha base naquilo que você vai falar, para você não passar vergonha lá. Defenda a Bíblia com unhas e dentes, porque não é feio e é um direito constitucional você defender aquilo que você acredita. Então, se o teu professor vem trazendo filosofias ateístas para você, apresente a ele a filosofia cristã. A filosofia cristã também faz parte da cultura. Existem muitos professores frustrados filosoficamente e eles querem negar a existência de Deus. Você, como um bom debatedor, como um bom estudioso da palavra de Deus, você pode se levantar como um instrumento de Deus no meio da sua classe e explicar para o seu professor que Deus existe de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sua fé. Os evangelhos já foram comprovados a existência de Jesus aqui na Terra. Os arqueólogos também um dia já conseguiram provar a existência física de Jesus aqui na Terra. Então, vão por esse caminho sempre tendo ali a preparação básica, tendo ali fundamento para tudo que você vai falar. Porque a sociedade na qual nós vivemos hoje observa muito a maneira que nós falamos, agimos, inclusive nos comportamos. Então, tenha convicção de saber lidar com a sociedade moderna e obedecer à ordem da evangelização. Jesus disse: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E ponto final, tá certo? Vamos aqui para o nosso terceiro tópico, falando a respeito do jovem e a universidade. Nós já demos uma pincelada aí, mas vamos entrar agora aqui profundamente nesse tópico, porque eu quero trazer aqui um dado muito triste, muito alarmante para nós enquanto jovens. Vocês sabiam que 66% de jovens cristãos, denominados aí crentes, quando eles entram na faculdade ou na universidade, eles saem da igreja? É assustador, não é? E sabe por que isso? Porque eles não têm base, eles não acreditam de fato nas palavras de salvação da Bíblia Sagrada. E eu vou dizer por quê. Quando eu estava fazendo faculdade de Direito, eu tinha ali as aulas de filosofia, e o nosso professor ele batia muito na tecla a respeito da inexistência de Deus. Até que um determinado dia, ele querendo falar sobre isso, eu me posicionei. Eu me posicionei ali como um cristão. E ele quis ali apresentar a filosofia ateísta, e eu apresentei a ele a filosofia cristã. Trouxe a ele ali a respeito das cartas de Paulo, falei para ele dos evangelhos de Cristo, e falei para ele assim: professor, eu respeito a sua opinião, porém eu preciso que o senhor respeite a minha e também me escute. O senhor aí trouxe o seu posicionamento ateísta a respeito da nossa fé, e agora eu quero contrapor aí a tua filosofia ateísta com a minha filosofia cristã. E com base nisso, meus irmãos, eu pude trazer ali uma palavra para toda a classe. Tinha ali em torno de uns 90 alunos na classe. A maioria deles, 95% aí, tudo jovem. E eu posso falar uma coisa para você? Nesse momento, começaram a aparecer aí os crentes que estavam em oculto na nossa sala. E eu aprendi que quando a gente se manifesta no meio de lugares onde talvez não seja o nosso ambiente natural, a gente começa a despertar a curiosidade de outras pessoas. Passou ali alguns dias, algumas pessoas vieram falar comigo e disseram assim: Bruno, que legal, cara, que você falou a respeito da Bíblia, que legal que você trouxe o seu posicionamento a respeito da palavra de Deus. Daí eu falei: ah, que bom que você gostou e tal. Daí a pessoa falava: pois é, eu também sou crente, sou da igreja tal. Daí eu falei: olha só, cara, como a gente vai descobrindo as coisas aí. Existem pessoas aqui vivendo o evangelho no anonimato. Quando vem alguém questionar a respeito da fé, eles correm. E eu entendi que não é que eles correm, é porque eles não têm fundamento para poder debater com alguma pessoa que tem uma ideia diferente da delas.
Então, por que que 66% dos jovens crentes, quando entram na faculdade, saem da igreja? Porque eles não têm base na Bíblia Sagrada. Eles não estão estudando a respeito desse livro. Eles não conseguem sustentar a sua fé quando alguém pergunta o porquê que ele serve a Deus. Eles não conseguem ter argumentos sólidos a respeito da nossa filosofia cristã. Aí você pode falar, então, Bruno, você está dizendo para mim que eu tenho que brigar? De maneira nenhuma. Eu estou dizendo para você que você tem que defender aquilo que você acredita. Um ateu, ele defende muito bem o seu ponto de vista ateísta. Por que que um cristão não consegue defender muito bem a respeito da sua filosofia cristã? Eu digo para você, ele não defende muito bem porque ele não sabe. E aí vem a pergunta crucial desse assunto que nós estamos falando aqui. Como é que você que não consegue defender a respeito da sua fé em Deus quer ser um pregador do evangelho? Eita Deus! E agora, hein? Se eu perguntar para você agora, me descreve aí a respeito de Jesus. Você conseguiria descrever para mim? Se eu falasse assim, ó, pega um caderno aí, ó, o meu caderno tá aqui, ó. Pega um caderno aí, pega uma caneta e aí apenas 5 características de Jesus. Será que se alguém perguntasse para você agora e falasse para você, olha, escreva para mim 5 características de Jesus, você conseguiria agora descrever? Se eu perguntar para você assim agora, ó, ô fulano que está me ouvindo aí, descreve para mim aí quais são as 5 músicas que a sua mãe mais gosta de ouvir. Eu acho que você ia conseguir aí escrever, não ia? Por que isso? Porque você conhece muito bem a sua mãe. Ou se você é um pai que está aí me ouvindo, que é um jovem aí que está me ouvindo, e eu perguntar para você assim, viu, escreve para mim aí quais são os 5 melhores gostos do seu filho. Eu tenho certeza que você descreveria para mim sem pensar 2 vezes. E aí agora vem a pergunta. Escreva para mim aí 5 características de Jesus. E aí, será que você consegue descrever para mim? Porque essa pergunta o mundo está fazendo para a gente. Quando vem esse dado alarmante de 66% de jovem que entra na universidade e sai da igreja, é assustador, é porque eles não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus no seu momento de adolescência e juventude na igreja. Eles vão aos domingos à igreja, escutam uma boa palavra, porém não se encontraram com Jesus. Eles participam das escolas bíblicas dominicais, eles sabem que tem um chamado, porém eles ainda não tomaram vergonha na cara de entender que o chamado ele antecede através da Escritura Sagrada. Não tem como eu desfrutar do meu chamado sem conhecer aquilo que eu vou pregar, sem conhecer a Bíblia Sagrada. Não tem como eu ser um pregador do Evangelho se eu não consigo descrever para as outras pessoas algumas características de Jesus. Não tem como, gente. Então, é por isso que eu estou falando para vocês... Opa, que é isso aqui? É por isso que eu estou falando para vocês que vocês precisam ter a convicção do Deus que chamou vocês. E quando o jovem ele entra na universidade, começa a ter esses paradoxos existenciais na vida dele. Então, assim, a gente não pode ser influenciado por professores ateus e pelos nossos amigos ateístas. Muito pelo contrário, nós precisamos influenciar eles. E como nós fazemos isso? Apresentando para eles a palavra de Deus. Quando nós temos ali argumentos sólidos naquilo que nós acreditamos, eles vão começar a entender, caramba, esse rapaz aí, ele tá falando uma coisa certa, ó. Eu nunca pensei por esse lado. Então, gente, tenham base naquilo que vocês acreditam. Se você é crente, se você tem a sua fé aí em Cristo Jesus, toma vergonha na cara, jovem. Vai estudar a palavra de Deus, abre a Bíblia Sagrada, tem ali algumas traduções bíblicas para você compreender a respeito do Evangelho e o que Jesus queria dizer naquela passagem bíblica. Tenha sempre uma palavra de ânimo, uma palavra ali de consolo para as pessoas que estão fora da igreja. Olha, eu tenho certeza que grande parte das pessoas que estão me ouvindo aqui agora provavelmente estão na universidade ou no colégio. Então, pergunta para os seus amigos lá se um dia eles já tiveram contato com a igreja, seja católica ou igreja evangélica. A grande maioria vai dizer que sim, que já tiveram contato. E aí façam uma outra pergunta para eles. Pergunta assim, e o que é que te levou a sair da igreja? Ou, se você está lá, o que você está fazendo lá? O que isso tem mudado na sua vida? Faça essa pesquisa e se possível for, o meu e-mail está aqui na descrição desse vídeo, manda um e-mail para mim, que eu vou colocar o seu relato no nosso próximo vídeo. Faça essa pesquisa e entenda que as pessoas não estão na igreja porque falta o conhecimento em de fato quem é Jesus. Olha, um judeu, não sei se você conhece um judeu, mas um judeu, ele pode ter saído da sua pátria. Porém,
eles mantêm a cultura judaica deles fincada dentro do ser deles. Por que isso? Porque eles acreditam de fato no Deus que eles servem, no Deus que um dia tirou os seus filhos do Egito, os seus ancestrais do Egito. Então, percebam, eles têm base naquilo que eles acreditam. E por que é que nós também não podemos ter base naquilo que nós acreditamos? Tá certo? Vamos aqui para o nosso quarto tópico. E nós precisamos entender que o desafio do jovem pregador, ele também precisa ter o período da preparação. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que para todas as coisas existe um tempo determinado. Para tudo existe um tempo. Então assim, talvez você que está me assistindo aí, foi no culto no domingo, e lá Deus usou a vida de alguém para falar que você seria um pregador do evangelho. E aí na sua cabeça você já está assim, nossa, agora que Deus falou que eu vou ser um pregador, já vou comprar minha Bíblia, já vou comprar o meu melhor terno e ninguém me segura mais. Que legal que você pensa assim. Só que eu quero trazer aqui uma informação para você. Um pregador, ele não é formado do dia para a noite, de maneira nenhuma. O ministério da pregação é um ministério muito sério. E você só vai conseguir ser um bom pregador, uma boa pregadora, se você saber lidar com o tempo da preparação. E como isso, você pode estar se perguntando? Você tem que entender que para você levar conhecimento para algumas pessoas, primeiro você tem que ter esse conhecimento. É a mesma coisa assim, deixa eu trazer um exemplo aqui para as nossas vidas. Vamos supor que você ficou doente e você precisa ir ao médico. Chegando lá no médico, você faz a sua ficha e aí a atendente fala assim para você, olha, hoje o nosso médico não está aqui e você vai ser atendido pelo estagiário. E aí, qual vai ser a sua preocupação? É falar, vixe, eu acho que eu não vou não. Esse rapaz aí ainda não tem o conhecimento necessário para me atender. Estão entendendo, gente? A função do pregador do evangelho é ter o conhecimento na íntegra daquilo que ele vai falar. Olha que legal isso daqui, ó. Você não precisa saber a respeito da Bíblia inteira quando você vai pregar um sermão. Mas você precisa saber exatamente tudo daquilo que você vai pregar. O que eu quero dizer com isso? Um médico que talvez vai te atender, vamos supor que você está com um problema na coluna, tá certo? O médico que vai te atender, ele é especialista em coluna. Ele não pode ser especialista da cabeça e atender a sua coluna. Apesar de que ele estudou a anatomia do corpo inteiro, ele sabe lidar exatamente com o corpo inteiro do ser humano. Porém, ele fez uma especialização. E a especialização que ele fez dá a ele o direito de ser especialista em coluna. Assim também é o pregador do evangelho. Você pode ter um apanhado da Bíblia inteira na sua mente, mas você precisa saber 100% do assunto que você vai pregar. Se você vai pregar a respeito da cruz de Jesus, você precisa entender a respeito da cruz de Jesus. Porque eu já vi ali muitas pessoas cometendo equívocos, e isso a gente vai falar mais pra frente. Pega um texto, ela lê um texto e prega exatamente outra coisa. Então isso não é legal. Claro que para você que está começando, se já aconteceu isso, não desanima não, porque isso daí faz parte do nosso crescimento. Eu lembro até hoje, quando eu fui chamado para pregar pela primeira vez, e isso foi na minha igreja, na Igreja Brasil para Cristo, lá em São Paulo, foi na igreja onde eu aceitei Jesus. Hoje eu congrego na Assembleia de Deus aqui em Curitiba. Mas quando eu morava lá em São Paulo, no auge dos meus 20 para 21 anos de idade, os líderes, eles viam que Deus tinha uma vocação na minha vida, que eu tinha uma vocação para a pregação. Só que eu ainda era muito imaturo, tinha acabado de chegar na igreja, tinha acabado de me batizar. E eles falavam, não, você vai ser um pregador, Deus tem algo na sua vida. Eu ficava muito alegre com aquilo. Até que uma vez eles me chamaram para pregar. Misericórdia, irmãos. Eu lembro até hoje o texto que eu preguei, que foi o livro de 1 Reis, no capítulo 19, falando a respeito de Elias. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Eu falo para vocês, eles tiveram muita paciência comigo, porque eles me ensinaram depois. Mas eu subi totalmente sem conhecimento nenhum daquilo que eu estava falando. Era o meu primeiro contato com a igreja. Eu mal sabia o que era Bíblia Sagrada, eu mal sabia o que era texto. O que eu achava muito bonito era os cultos pentecostais que tinha. Quando o pregador estava pregando e caía fogo na igreja e eu via pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, eu ficava impressionado com aquilo. Eu falava, nossa, um dia eu quero fazer daquele jeito. E achava que era só subir ali no púlpito e falar algumas coisas que aconteceria. Mas eu fui entender que não era bem assim. Que o pregador, para subir no púlpito, ele precisa saber 100% daquilo que ele vai pregar. Se você vai pregar sobre Elias, saiba 100% sobre a vida de Elias.
E comigo, a primeiro momento, não foi isso que aconteceu. Eu cometi ali os meus erros. E erros que eu cometi no passado, eu aprendi que a partir daquele momento eu precisaria aprender a palavra de Deus. E foi o que eu fiz. E aí eu louvo a Deus pela vida dos meus líderes, porque eles foram fundamentais na minha vida para não me deixarem desistir. Porque eu sabia que Deus ele tinha um chamado na minha vida, porém essa minha primeira aparição no púlpito aí como pregador não foi lá essas coisas não. Eu me frustrei comigo mesmo. Então, talvez você que está me ouvindo aí, me assistindo agora, também esteja frustrado por alguma coisa que você não fez aí tão legal. Mas eu quero dizer uma palavra de Deus para a sua vida. Não se desanime nas primeiras dificuldades. Aí você pode falar, irmão, mas aquela foi a única dificuldade que você enfrentou? De maneira nenhuma, meu querido. Quantas e quantas outras dificuldades eu já enfrentei no ministério da pregação? Mas como iniciante, aquela para mim foi um ponto crucial para eu continuar ou desistir. Mas como eu sabia do chamado que Deus tinha para minha vida, como eu tinha convicção daquilo que Deus tem para mim, eu falei, eu não vou parar. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a buscar conhecimento. Comprei bíblias de estudo, comecei a orar mais pedindo para que Deus apresentasse a palavra dele para mim conforme eu fosse pregar. Falava, Deus, eu quero pregar assim, eu quero pregar a respeito disso. E Deus me dava graça, eu comecei a aprender. E quando eu comecei a pregar, não foi já nos cultos grandes de congressos ou confraternizações, de maneira nenhuma. Sabe como eu comecei a pregar? No círculo de oração, de manhã. Ia de manhã na consagração das irmãs e lá as irmãs me davam oportunidades. E nessas oportunidades eu ia aprimorando a forma de falar. Eu sabia a respeito de um texto, às vezes eu pegava ali o Salmo 23, um salmo muito fácil, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E começava a pregar a respeito de que Deus ele é suficiente para nós, aleluia. De que Deus ele não falta nada para a nossa vida, de que Deus ele tem algo para realizar em nossas vidas. E eu ia assim, nessa simplicidade, porque a palavra de Deus na boca de quem é simples, ela se torna simples, mas no ouvido de quem vai ouvir, ela se torna o poder de Deus na terra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo, assistindo aí agora, tenha convicção de que o Deus que te chamou vai te preparar, desde que você tenha a vocação, o entendimento e você tenha a determinação de estudar a palavra de Deus. Olha essa Bíblia que eu tenho aqui, ó. Olha que legal, ó. A Bíblia de Estudo Cronológica, aplicação pessoal. O que é essa Bíblia? Essa Bíblia aqui, ela traz a ordem cronológica dos fatos bíblicos que aconteceram. Então, é muito legal você ter Bíblias de estudo. Olha essa outra Bíblia que eu tenho aqui, ó. Ela é uma Bíblia de estudo na Nova Versão Internacional. Olha isso aqui, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Olha o tamanho dessa Bíblia aqui, ó. Ó, NVI, Bíblia de Estudo. Então tenha várias versões bíblicas para você estudar, para você se aprofundar nas passagens bíblicas aí, para que o teu sermão seja mais enriquecido. É muito importante você saber lidar com isso, tá certo? Outra dica que eu trago para vocês, além de você sentar para aprender, é você ouvir os mais velhos. Sempre andem com pessoas mais velhas que você. O meu início, eu digo que ainda estou no início porque faz apenas 10 anos que eu estou nesse ministério. Então, eu estou caminhando ainda. E eu gosto de conversar com pessoas mais velhas. Eu gosto de conversar com pastores que têm bagagem, com pastores que já vivenciaram aquilo que eu nem sonho que se um dia eu vou vivenciar ou não. Porque essas pessoas têm bagagem, essas pessoas têm histórias de vida para nos passar. Esses dias, enquanto nós estávamos fazendo o evangelismo, eu estava conversando com um pastor já bem de idade, e ele estava me contando a respeito das experiências que ele viveu no campo missionário, enquanto ele estava pregando a palavra de Deus em aldeias, em cidades onde a igreja ainda não tinha chegado. E ele estava me contando os desafios que ele enfrentava lá. E o maior desafio que ele enfrentou era de quando chegava num determinado local as pessoas não saberem a respeito da palavra de salvação. E qual era o desafio dele? Pregar o evangelho a toda criatura. Então acredite, enquanto você estiver andando com pessoas que não têm estrutura, que não têm bagagem, a sua vida vai continuar rasa. Mas andem com pessoas experientes, com pessoas sérias, com pessoas que levam a palavra de Deus a sério. E aí sim você vai ter o seu conhecimento mais aprofundado, tá certo? E a outra dica que eu trago para vocês é entender que o jovem não sabe de tudo. Meu povo que está me ouvindo, nós temos aí uma juventude que hoje você vai falar com ele e falar, eu já sei. Você vai dar um ensinamento e falar, vou ouvir para quê? Eu já sei. E dá de ombro ainda para você. Eu sou líder de jovens aqui na nossa igreja e eu sei o quão difícil é a gente conversar com jovens quando ele já acha que sabe de tudo. É muito triste nos cultos de ensino, a maioria assim falando,
a gente não encontra jovens, porque tem alguns jovens, não estou falando na sua totalidade, mas tem muitos jovens que falam, eu vou sentar para quê se eu já sei de tudo? Ah, isso que ele está falando não é bem assim, é de outro jeito. Ah, mas vamos olhar por esse outro ponto de vista. Ele não tem a humildade de sentar para poder aprender, porque ele acha que sabe de tudo. E esse orgulho, podemos assim dizer, atrapalha muito a vida ministerial dessa pessoa. Porque ela vai começar a entender no andar da carruagem que ela não sabe é nada, que ela não tem bagagem para achar que sabe de tudo. E isso é muito perigoso. Então, gente, agora pulando aqui já para a nossa reta final, eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas de como eu, particularmente eu, preparo o meu sermão, me preparo para uma pregação. Eu recebi aqui muitas mensagens de pessoas perguntando, né, falando, irmão Bruno, passa pra gente algumas dicas aí de como preparar um sermão, passa pra gente como que você se prepara para uma pregação e etc. E eu vou trazer aqui umas dicas que eu, particularmente, gosto muito de usar e tem dado certo. Então, papel e caneta, vamos anotando aí como preparar um sermão. Como que eu começo preparando um sermão, gente? A primeira dica fundamental aí é orando. A gente primeiro vai orar, vai falar, Deus, fala comigo através da sua palavra, me inspira, Senhor, para que eu possa alimentar a sua igreja através da sua palavra. E a gente, através disso, o Espírito Santo vai falando ao nosso coração. E se a pessoa que te chamou não te passou um tema, isso é muito importante. Se a pessoa que te chamou para pregar não te passou um tema, o Espírito Santo vai fazer você se lembrar de um texto que você já estudou, ou se você ainda não estudou, ele vai inspirar você a estudar a respeito daquele texto. E aí você começa por aí. Agora sim, gente, se você foi chamado para um culto, para pregar, e nesse culto tem um tema, aí você tem que pregar no tema que te foi proposto. Porque se a pessoa que te chamou, vamos supor, o pastor que te chamou para você estar indo levar a palavra, te passou o tema, é porque primeiramente Deus falou com ele. Então, se ele te chamou para pregar a respeito do tema, a cruz de Jesus, aí você chega lá e quer falar a respeito do poço de Jacó, não tem muito nexo. Então, isso pode ser que aconteça de fecharem algumas portas para você. Então, tenha em mente de pregar a respeito daquilo que te chamaram. Se chamaram você para pregar com o tema, pregue o tema que te passaram. Mas se deixaram um tema livre e falaram assim, ô irmão, no dia tal vai ter um culto aqui e eu gostaria de trazer o senhor para estar pregando. E aí, se ele não te passou um tema, você vai orar e Deus ele vai colocar a palavra no seu coração e você vai ministrar com poder e autoridade, tá certo? Então anotaram aí? O primeiro item aí que eu passo para vocês, a primeira dica quando eu vou preparar um sermão é orando. Eu oro antes de sentar para poder estudar a respeito da palavra de Deus. E a segunda dica que eu passo para vocês, como eu me preparo para um sermão, é estudando, gente. Não tem como eu estar apto para pregar ou ensinar se eu não estudei. É a mesma coisa de eu falar assim para você. Ô irmão que está me assistindo aí, no dia tal, anota na sua agenda aí, eu vou te chamar para vir aqui. Você vai nos trazer uma aula sobre física quântica. E você não sabe nem o que é física quântica. Como é que você vai vir para trazer aí um ensinamento sobre física quântica se você nunca estudou a respeito disso? Então tenha isso em mente, que falar de Jesus, gente, é simples, porém requer de nós aí um preparo. E um preparo é estudando. E eu trago aqui de novo essa dica. Tem aí algumas versões da palavra de Deus para que você faça comparações textuais para enriquecer o seu vocabulário, tá certo? Então, a primeira dica é orar, a segunda dica é estudar. Quando você estuda, você memoriza. E se você memoriza, você aprende. E quando você aprende, você está apto para ensinar outras pessoas. E o ministério da pregação, gente, é um ministério muito sério. Tem pessoas por aí que levam na brincadeira, né? Fala assim, hoje eu vou pregar na igreja tal. E aí a pessoa não tira um período de oração, não tira um período de consagração. Às vezes ali a pessoa já prega ali algumas vezes, né? Já tem um tempo aí pregando e já está acostumada a estar pregando. E esse costume é muito perigoso porque não traz mais o temor que talvez você aí está sentindo esse temor agora. Por isso que você está assistindo esse vídeo aqui. Esse temor é muito importante porque vai fazer com que a gente tenha temor diante de Deus a respeito do que vamos levar para a igreja dele. Gente, nós estamos indo pregar para um povo seleto. Não é qualquer pessoa que está ali ouvindo. Não é qualquer tipo de gente que está sentado ali para te ouvir. Ali é um povo que foi comprado por um alto preço e preço de sangue. Então, tenha compromisso com a palavra de Deus. Tenha compromisso com a igreja. Tenha compromisso com o reino.
Porque o reino ele pagou um preço muito caro para que a palavra dele fosse pregada hoje através da sua vida. Então, eu fico muito entristecido quando eu vejo pregadores levando na brincadeira o ministério da pregação, postando a respeito de olha como está o culto e tal e tal. Eu já sou meio contra esse tipo de atitude, porque acaba virando um comércio. As pessoas não chamam esse pregador pela unção que tem na vida dele. As pessoas chamam esse pregador pela multidão que ele carrega. E isso daí é muito perigoso, porque quando essas pessoas perdem a essência, é sinal de que o Espírito Santo já não está mais na vida dessa pessoa. Então, você que está me ouvindo aí agora, que talvez vai pregar a palavra por esses dias, anotem essas dicas. Qual é a primeira dica? Ore, ore bastante, para que o Espírito Santo fale ao seu coração a palavra que ele quer falar com a igreja. Você vai ser um instrumento que Deus vai usar para pregar o Evangelho para a igreja. Ah, irmão, mas é só 10 pessoas. É a igreja. Ah, irmão, mas é 1000 pessoas. É a igreja. Então tenha isso em mente, de que você está indo pregar para um grupo seleto de pessoas. Grupo esse que um dia vai morar no céu. E também, por que é importante você estar em consagração? Faça jejum, ore, se consagre. Sabe por quê? Porque quando você está pregando a palavra de Deus, é uma batalha espiritual. Ali tem pessoas que estão querendo mudar de vida. E você acha que Satanás ele está satisfeito com isso? De você sendo um instrumento de Deus, que está pregando a palavra de Deus, que pode mudar a vida daquela pessoa? Nesse momento, o diabo ele entra numa luta travada com a vida da pessoa que está pregando e com a vida de quem está ouvindo. Por que é importante você orar e orar muito? É importante para que você tenha unção e autoridade e discernimento para entender que o povo que está te ouvindo não é qualquer povo. Não é um estádio de futebol. Quem está te ouvindo é a noiva de Cristo, é a noiva do Cordeiro, é o povo que vai morar no céu. E ali, vamos dar um exemplo. Tem pessoas que talvez está querendo sair das drogas, que está querendo sair da bebedeira, que está querendo sair da prostituição, que está querendo sair da vida do crime, que está querendo sair da vida de adultério. E diversas outras situações. E Deus está usando a sua vida para poder levar esse tipo de palavra. Então, gente, tenha isso na mente de vocês. O ministério da pregação não é um ministério de oba-oba. Não é um ministério aí, agora eu sou pregador, sou famoso. Não. Se isso está entrando no seu coração, já repreenda em nome de Jesus. Porque o ministério da pregação do Evangelho não é fama. O ministério da pregação do Evangelho não é simplesmente você ser ali contactado pelas maiores igrejas para estar pregando. Não. Isso é legal? É muito legal. Mas não deixa o diabo engodar o seu coração com essas coisas. Tenha em mente que se você foi chamado para pregar numa comunidade que não tem muitas pessoas, vá com a mesma alegria de que se você tivesse sido convidado para pregar num congresso enorme aí. Tenha essa convicção. A mesma força que você prega para 1000 pessoas, você tem que pregar para 10, para 5, para uma pessoa que estiver te ouvindo. Então, tenha essa convicção. Eu aprendi uma coisa com o pastor Eliel Gabi, num dos cursos que eu fiz com ele. Ele falou que que o sonho dele era pregar na Adebras, lá em São Paulo, na sede. E até que um dia ele foi convidado para estar pregando lá. Só que no dia que ele foi chamado para pregar lá, ele tinha um compromisso em uma das menores igrejas aqui do campo. E sabe o que ele fez? Ele teve que cancelar com a Adebras, que é uma igreja enorme, uma igreja linda, para poder estar pregando na igreja pequenininha aqui. E eu aprendi com ele que quando nós somos humildes no nosso ministério, Deus ele nos honra. E como que Deus nos honra? Fazendo com que outras pessoas venham ouvir o Evangelho através da nossa vida. Então, gente, tenha compromisso com o reino. Não mude de mensagem se tiver 5 pessoas te ouvindo. Talvez, eu já vi pessoas assim no púlpito da igreja. Fala, nossa, hoje eu ia pregar essa palavra aqui. Mas como tem pouquinha gente, eu vou pregar essa. Misericórdia, irmão. Que Deus te guarde disso. Não deixa Satanás engodar o seu coração. Não deixa a vaidade adentrar no seu coração. Pregue para 10 pessoas com o mesmo entusiasmo, como se você estivesse pregando para 1000, para 10.000 pessoas. Porque Deus ele vai te honrar. Deus ele honra pessoas ousadas. Se você é uma pessoa vaidosa, porque assim, gente, tem pessoas aí que têm o dom. Tem o dom de falar em público, tem o dom de falar bonito, tem o dom aí de fazer as outras pessoas chorarem. E quem não é espiritual vai achar, nossa, aquela pessoa prega muito, ó. Quando ela prega, as pessoas choram. Mas não, são palavras emocionais que quando ditas no momento que aquela pessoa está necessitando, a pessoa vai chorar mesmo.
Vamos supor assim um exemplo. Vamos supor que tem um pai ali na igreja que acabou de perder o seu filho faleceu. E aí o pregador ele vem naquela noite e começa a falar a respeito da morte. Aquela pessoa vai se emocionar. Não significa que a pessoa que está chorando ela está sentindo a presença de Deus. Existe uma diferença aí de emoção e de presença de Deus. Então tome muito cuidado com as palavras que você usa no púlpito. Tenha cuidado com o vocabulário, com o seu jeito de falar, com o seu modo de se movimentar no púlpito. Não seja aquele tipo de pessoa que bate no púlpito. Já viu aquilo? Isso são dicas, anotem. Tem aquelas pessoas que se empolgam e começam a bater. Não faça isso. Eu já vi pessoas quebrando púlpitos de igrejas, púlpitos que eram de vidro. Eu já vi pessoas quebrando no tapa. Tem um vídeo que circula na internet aí, provavelmente você já viu ele. Um pregador tá ali pregando e ele se empolga e tal, e ele vai bater na mesa. Na hora que ele bate na mesa, a mesa era da Santa Ceia, a ceia do Senhor. Voa cálice para todo lado, quebra tudo. Então tome cuidado com as emoções no púlpito. Eu já vi pessoas também querendo enfeitar, subir na caixa de som da igreja. Quando sobe na caixa de som, escorrega e cai. Em vez de ficar algo bonito, acaba se tornando motivo de chacota e aquela pessoa acaba até se desviando. Então, tenha cuidado com o ministério da pregação. Eu falei para você aqui, volto a repetir, você não é obrigado a saber a respeito tudo da Bíblia, mas você é obrigado a saber 100% daquilo que você está pregando. Vai pregar sobre Davi? Aprenda sobre a vida de Davi. Não seja aqueles pregadores marmiteiros. Sabe o que é pregadores marmiteiros? Aqueles pregadores que vão na internet, escutam uma mensagem, copia a mensagem inteirinha da pessoa que está pregando, aí chega na igreja e quer apresentar aquilo. E isso é o pregador marmiteiro, leva comida requentada para a igreja. Não seja esse tipo de pessoa. Seja um tipo de pessoa que prepara a sua mensagem no joelho, orando, jejuando, falando com o Pai e estudando. Porque Deus ele só vai fazer você lembrar aquilo que você estudou. E outra dica que eu trago para vocês aqui, já parto para o fim. Tem pessoas aí, infelizmente, muitos pregadores e pregadores de renomes, que já estão buscando outros tipos de alternativas para entretenimento da igreja. Já não estão usando mais a Bíblia Sagrada como fonte de pesquisa e de alimento para a igreja. E isso é muito perigoso. O saudoso pastor Antônio Gilberto, no seu livro A Bíblia através dos séculos, ele já dizia que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E isso é muito verdade. Porque quando ele está dizendo que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ele está dizendo que você não precisa buscar em livros extra-bíblicos conhecimento a respeito dela para poder pregar. A Bíblia ela é suficiente capaz de trazer uma pregação completa na sua vida e para a vida da igreja. E você então está falando assim, irmão, então você está dizendo que eu não preciso estudar. Não, estou dizendo sim que você precisa estudar. É legal você ler livros a respeito da Bíblia, é legal você ler livros que falam a respeito do Gênesis, do Apocalipse, é muito importante. Só que fique com a Bíblia, fale aquilo que a Bíblia está mandando você falar. Quando eu disse que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, eu vou trazer um exemplo aqui para você, um exemplo bem clássico. Olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Ele fala assim, ó: E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Olha que legal isso aqui. A pergunta que a gente pode se fazer é essa. O verso de número 12, ele viu 7 castiçais de ouro. E no 16, ele viu 7 estrelas. A pergunta que eu te faço é essa. O que é esses 7 castiçais e essas 7 estrelas? Se você fosse eu te chamasse para pregar hoje na minha igreja e falasse assim, ó, o tema é esse, os 7 castiçais e 7 estrelas, o que você pregaria? Escreve para mim aí embaixo. Talvez você se desespere, vá para a internet, vai querer procurar outros livros para poder buscar conhecimento a respeito disso. Mas lembra que eu falei que a Bíblia interpreta a própria Bíblia? É exatamente isso. A Bíblia já traz a resposta a respeito do que é essas 7 estrelas, do que é esses 7 castiçais. E tudo isso está no mesmo capítulo, porém no verso de número 20. Ele diz assim, ó, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então está entendendo?
A resposta para todas as coisas está na Bíblia Sagrada. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E por fim, aqui encerro mesmo, vamos aqui para o Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo é o versículo de número 42. Eu vou mostrar para vocês na prática como que a gente prepara um sermão, como que a gente prepara aí a nossa pregação. Por exemplo, assim, olha o que está escrito. Olha o que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aí você se pergunta, irmão, como que você tira uma mensagem através desse versículo? Vamos analisar o texto de novo? Jesus está olhando para o Pedro, certo? Ele diz assim, ó. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão. Vamos lá para a primeira parte. Jesus está falando para ele assim: Eu te conheço, tu és Simão. Você é filho de Jonas. Olha, eu te conheço, Simão, e você é filho de Jonas. Eu conheço você agora, porém eu conheço o seu passado. Qual é o passado? Filho de Jonas. E tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Gente, olha isso aqui. Jesus ele está dizendo assim para o Pedro: Tu és Simão, eu te conheço. Filho de Jonas, conheço o seu passado. Tu serás chamado Cefas, conheço o seu futuro. Pedro, eu sei quem você é, conheço o seu passado e sei quem você vai ser no futuro. Olha a pregação que dá para sair através desse versículo. Mas como isso? Estudando a palavra, orando, buscando conhecimento, buscando sabedoria, falando: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor me chamou para esse ministério, então me capacita, Senhor. Derrama sobre mim a sabedoria, derrama sobre mim a unção, a graça. Irmãos, eu profetizo na sua vida que a partir de hoje você vai começar a enxergar coisas no texto que pessoas ainda não enxergaram. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer a sua mente se iluminar quando você bater o olho para um texto bíblico. Você vai conseguir extrair tanta riqueza dele, você vai conseguir extrair tanta coisa boa dele, que a sua mensagem não vai ser mensagem copiada, mas vai ser mensagem de autoria sua mesmo. Eu creio em nome de Jesus, então tenha isso em mente. Acredita que o ministério da pregação é algo sério. Olha o que Jesus falou para o Pedro, ele fala para você também. Ele conhece quem é você, ele sabe do seu passado, mas ele já sabe quem você vai ser no futuro. E eu profetizo que no futuro você vai ser um grande ganhador de almas. Ah, irmão, e quando é esse futuro? Quando você estiver preparado. Sabe como você sabe quando você está preparado? Quando alguém te chama para pregar e você fala: Eu sabia que ia me chamar para pregar, porque quando eu estava orando, Deus ele colocou uma palavra no meu coração. Sabe por que eu falo isso para você? Porque acontece muito isso comigo. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e Deus me dá uma mensagem na minha leitura e eu falo: alguém vai me chamar para pregar. Aí às vezes a minha esposa fala: mas como você sabe? Porque Deus ele confirmou a palavra no meu coração. E isso acontece 100% das vezes. Todas as vezes que Deus coloca uma palavra no meu coração, eu recebo um convite para pregar em algum lugar. E na sua vida também eu profetizo que não vai ser diferente. Você vai ter tanta mensagem para pregar que o seu nome vai ser soprado nos 4 cantos dessa terra. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu ainda profetizo que você ainda vai ser um grande ganhador de almas. Eu profetizo que você ainda vai dar muito trabalho para o inferno através do ministério da pregação. Você ainda vai arrancar muitas almas das mãos de Satanás e seus demônios. Eu profetizo isso na sua vida. E se você acredita, dá um glória a Deus aí onde você está e se inscreve nesse canal em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui o meu Instagram aqui em cima também. Se você quiser me seguir por lá, lá eu coloco conteúdo diário que eu não consigo estar colocando aqui no YouTube devido às nossas correrias. Então, por fim, para encerrar mesmo aqui eu encerro. As pessoas me perguntam bastante quem eu sou, onde eu congrego, quantos anos eu tenho, se eu sou casado ou não. E aqui eu falo, o meu nome é Bruno, eu sou um diácono aqui da Assembleia de Deus, missão aqui em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, igreja presidida pelo pastor Dênio, um pastor homem de Deus. Falta palavras para poder dizer a respeito desse homem, que é um homem temente a Deus, um homem que leva a obra de Deus aí a sério, um homem que tem sido um divisor de águas aqui no campo de Fazenda Rio Grande. Sou líder de jovens aqui em uma das nossas congregações e também ajudamos aí no departamento de evangelismo do campo. Nós atuamos aí como primeiro secretário e somos também tesoureiro geral aí da nossa Umadefaz, da União da Mocidade aqui do nosso campo também. E o nome do nosso Deus tem sido glorificado. Nós também exercemos o ministério da pregação,
Por isso que a minha voz ela tá um pouco rouca. Esse fim de semana foi um fim de semana aí bem puxado, mas o nome do nosso Deus foi glorificado. Almas se renderam ao Senhor. Vimos aí Jesus batizando com o Espírito Santo. Foi coisa linda de ver, irmãos. É por isso que eu falo, vale a pena pregar o evangelho, vale a pena servir a Deus. Sou casado e muito bem casado com a Tassiane, minha esposa, uma mulher de Deus, uma pessoa que me ajuda muito, tem sido o meu braço direito aí nessa labuta aí na obra do Senhor. Então, essa aí é a nossa vida, é o nosso ministério. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Deixa o seu comentário, se inscreve no canal mais uma vez e que o nome do nosso Deus seja glorificado na sua vida. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.